Vamos ver aqui livros da Bíblia. Aqui a gente já está conversando sobre os evangelhos, já conversamos sobre, aqui, olha aqui, outros evangelhos. Está aqui também uma lista muito interessante sobre outros evangelhos. Já falamos sobre o livro de Marcos, o livro de Lucas. Hoje a gente destaca o livro de... Não, já falamos sobre Mateus também. Hoje a gente destaca o livro de João, tá bom? O livro de João. Então tá aqui o que a gente pode destacar sobre João. Primeiro, foi escrito provavelmente no ano 90 depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois da morte de Jesus, tá certo? São 20 anos depois do livro de Mateus. Então, é quando foi escrito o livro de João, o Evangelho de João. O nome do livro é João, foi escrito por João, né? A gente vai destacar aqui sobre essa questão de se foi João ou não, vamos lembrar um pouquinho na frente. Foi escrito para os cristãos, tá bom? Para os cristãos. Esse é o destinatário, não foi escrito como os outros evangelhos para evangelização de romanos, de gregos, né? Não foi escrito para eles, mas foi escrito para os cristãos mesmo. Ele tem um estilo histórico apologético, né? Ele conta realmente uma história dentro dos parâmetros históricos, mas ele faz uma defesa para os cristãos, ele faz uma defesa a respeito de Jesus. A gente vai chamar a atenção um pouquinho na frente sobre isso. Ele foi reconhecido, né, começou a ser bem reconhecido como inspirado logo que foi escrito, nos anos 90. Entendeu? Logo que ele foi escrito, ele já foi sendo aceito pelas igrejas. É um dos livros que durou pouco tempo para ser reconhecido como inspirado. Ele tem o objetivo de mostrar-se como anti-heresia, né? E o contexto dele é falando aos gnósticos, tá bom? O gnosticismo estava influenciando muito a igreja naquele período dos anos 90, né? No final daquele século, tá certo? Aqui diz assim, olha, se foi João o autor, né? Por que tem essa dúvida? Aí ele coloca aqui, se foi João o autor desse evangelho, é certo que não foi ele que escreveu, pois ele era analfabeto e muito idoso, com mais ou menos 90 anos. Se 90 anos hoje já é meio, né, já é bem adiantada a situação, 90 anos naquela época era 10 vezes pior. Tá bom? Aí coloca aqui, já tinha ao menos 90 anos, para sem óculos, não havia óculos, poder escrever alguma coisa. Se ele é o autor, então algum discípulo é que escreveu o que ele ia dizendo. Tá bom? Isto pode explicar por que o evangelho tem um estilo pessoal muito diferente das cartas e do Apocalipse. Há um estilo diferente, né? A carta tem um estilo, o Evangelho tem outro estilo e Apocalipse outro estilo. São estilos diferentes. Que são textos atribuídos a ele. Porém, há uma marca interessante em todos estes textos: a presença do amor paciente e carinhoso de Deus para com os seus salvos. A Bíblia coloca, João é reconhecido como o apóstolo do amor, né? Ele fala muito sobre amor, ele explora, digamos, muito, né? Estuda muito e comenta muito a respeito
do amor de Deus para com a humanidade. Uma visão muito interessante de João a respeito desse amor de Deus com todos os homens. E isso dá para sentir dentro desses textos, tá? Tanto da carta, quanto do Evangelho, quanto também até do Apocalipse. Dá para sentir falando sobre esse amor. O Apocalipse, claro, um pouco menos, mas ainda assim dá para perceber, né, a respeito desta preocupação de João em entender sobre o amor de Deus. O objetivo do Evangelho não é evangelismo. O Evangelho de João não é evangelismo que os outros têm, mas a defesa da fé cristã, afirmando principalmente aos gnósticos que Jesus encarnou, se tornou homem, embora não deixasse de ser o próprio Deus. Os gnósticos criam que a carne humana, né, o corpo humano, produz pecados e que isto impediu Jesus de encarnar-se. Então, se Jesus não tinha pecado, então, segundo os gnósticos, Jesus não teria encarnado, assumido o corpo. É porque há muita confusão na cabeça de algumas pessoas na ideia de que o meu instinto, que é da carne, ele quer algumas coisas que são consideradas pecaminosas. Então, é assim, todo instinto é pecaminoso. Então, Jesus não poderia ter vindo em carne. É o que entende o gnosticismo. Quando, na verdade, né, o que é o instinto da carne, né, do corpo, é o instinto da multiplicação, né? Como é que é chamada? Da proliferação da espécie. Esse é um instinto importante, é necessário, Deus criou isso, tá bom? Então não há erros nisto, isso não é pecado. Pecado é o mau uso disto, ok? Mas isso não é pecado. Como também o da sobrevivência, né? Então, muitas vezes, para sobreviver, naquele momento, eu entendo que eu tenho que matar, eu tenho que roubar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o que lá. Então, essa ideia de que esse instinto me leva a pecar, né? Então, Jesus não poderia ter vindo. Isso é a ideia dos gnósticos, quando, na verdade, o pecado não é isto. O pecado é o mau uso disto, tá bom? Então, mas Jesus veio, é isso que João quer mostrar. Ele veio em carne, sim, ele encarnou-se. Ele não era um espírito que andava entre as pessoas. Jesus era encarnado, ele era um ser humano como qualquer outro ser humano. 100% homem, 100% Deus. Tá bom? Esse é o interesse de João ao escrever aquela carta, alcançando esses gnósticos.